Senhor, meu amado, aqui pastor Marcelino da Assembleia de Deus, Catedral de Perus. Estamos aqui para falar mais um pouco da palavra de Deus. Vamos aprender junto, tá certo? E nessa manhã nós vamos falar sobre Jesus e a sua vida de oração. Tá? E o que é oração? Oração é um meio de comunicação entre o servo de Deus e o Pai Criador. Não é uma mera fórmula que você fica repetindo, não. A oração tem que fluir diretamente do coração, tá? Você ora invocando a Deus, invocando o nome do Senhor, clamando ao Senhor, aleluia, buscando a Deus de todo o coração, tal, para tentar se aproximar de Deus mais e mais, tá bom? Eu costumo dizer que a oração tem 3 etapas. Primeiro, quando você dobra o joelho, você pede perdão dos seus pecados. O grande sumo sacerdote, ao entrar no lugar santo dos santos, ele se preparava se preparava o ano todinho, jejuava, vestia suas roupas, se lavava para entrar no lugar santo para não morrer lá, certo? Então a primeira parte da oração, você pede perdão dos seus pecados, porque todos nós pecamos. Segunda parte, você agradece a Deus pelo pão nosso cada dia, pela vida e saúde, pela paz do seu lar, por tudo que o Senhor tem nos dado, entendeu? Pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu emprego, pelos bens materiais, os bens espirituais. Peça perdão a Deus, agradeça a Deus por tudo. Em terceira parte, você vai pedir, vai suplicar a Deus, não só por você, mas pelos outros também. Oração pelos outros chama-se oração intercessória, aquela que você intercede pelas pessoas que estão nos hospitais, nas cadeias, nos leprosários, nas casas de recuperação, enfim, por tudo os outros também. Não pode fazer oração egoísta só para mim, me dá, me dá, me dá. Não, lembra dos outros também, tá bom? E Deus vai te abençoar. Grandes homens na Bíblia, como exemplo de Daniel e outros aí, oravam a oração intercessória. Abraão também fez isso, entendeu? Intercedia pelos demais. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus parentes, enfim, por todos, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 17. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, tá? Essa oração de São João, capítulo 17, é uma das mais longas que Jesus já fez, tá bom? Essa oração também, ele ora pelos discípulos, ora por nós, por todos nós também, tá? Ele assume agora toda a carga humana sobre ele, entendeu? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. O versículo 2 do capítulo 17 diz assim, ó, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Nossa, que grande amor que Deus deu, que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Jesus não desistiu, foi em frente, foi firme, e pôde assim morrer na cruz pelo nosso pecado, suportar as agruras da cruz, tá? Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, tá? Com a obra que me desse a fazer foi consumada. Agora glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então veja bem, Jesus, isso aqui prova mais uma vez que Jesus também é eterno, ele estava lá no céu com o Pai, estava lá, não tem problema nenhum, entendeu? Ele estava lá e foi enviado aqui na terra e agora ele ia voltar para o Pai. São João 14 diz, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também, tá? Essa foi uma oração que Jesus fez e nós vamos falar sobre outra oração. Jesus orou quando foi batizado, está aqui na palavra de Deus, ó. Jesus sabia da grande necessidade de um especial revestimento de poder para exercer com eficácia o seu ministério. Por isso, ele orou quando foi batizado. E o evangelista Lucas diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, tá? E uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Então veja bem, nesse batismo manifestou-se a Trindade, o Filho nas águas, o Espírito Santo em forma corpórea de
pomba e a voz do Pai falando lá no céu, tá? Então Jesus batizou para poder fazer a obra. Nós também devemos ser batizados para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, tá bom? Então veja bem, devemos orar assim, ser batizado no nome de Jesus, tá? Outra oração que Jesus fez: Jesus orou para escolher os seus discípulos. O Senhor Jesus sempre procurava estar sozinho em oração ao Pai, principalmente nos momentos de grandes decisões, tá? Nós oramos na igreja, oramos em comum acordo, oramos com mãos levantadas, oramos junto com os irmãos e também oramos sozinho. Aquela oração sozinha que você faz entre você e Deus somente, entendeu? Aquela onde você conta todas as agruras do seu coração, confiando que Deus pode resolver todos os seus problemas, aleluia, tá? Entrega na mão, descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, tá certo? Após passar uma noite em oração, Jesus escolheu 12 discípulos para andar com ele. Foi uma noite fervorosa, que trouxe resultados surpreendentes, tá bom? Antes de qualquer trabalho que vamos fazer, ao sair de casa, ao trabalhar, ao ir para a escola, resolver qualquer problema, nós devemos orar ao Senhor, pedir que Ele nos guarde nos caminhos, que nos leve em paz e nos traga de volta para casa, nos livre dos acidentes, dos males, do perigo, do homem de sangue, livre-nos daqueles que querem nos fazer mal, tá certo? Tá certo? Então a Bíblia diz que Ele passou uma noite orando. Às vezes a gente não tem paciência para orar 5 minutos. Devemos fazer disso uma frequência. Vamos orando, orando, orando cada vez mais, para que Deus possa, a gente pega o hábito de orar, o gosto, o desejo de orar, tá bom? Mais uma oração aqui que nós queremos falar aqui. Jesus orou por suas necessidades. Depois de um dia envolvido com muitas multidões, ele necessitadas, ele resolveu orar num lugar sossegado. Está aqui Lucas 9:18, Mateus 14:23, orou para que tivesse mais tranquilidade, tá? Ele sentia necessidade de renovação espiritual para prosseguir a jornada. Por isso, nós devemos sempre orar, principalmente em nossos aposentos, a fim de sermos recompensados por Deus, tá bom? Nunca deixemos de orar, nunca deixemos de orar. Tá bom? Amém? Vamos partir agora para mais uma parte, a parte 2 desse estudo bíblico.